pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse próximo final de semana, me contaram, que haverá um convívio, que o tema é justamente os caminhos que me levaram a Roma. E, coincidentemente, essa meditação é basicamente sobre isso, sobre esse caminho que é a vida cristã. Aliás, eu aproveito e convido a todas, quem souber, para participar, que na verdade está baseado justamente no testemunho de muitas pessoas que, graças a Deus, aqui no Itaporã, como em vários outros lugares, descobriram a fé, descobriram a fé católica, a Igreja Católica, e mesmo quem já é católico desde criança, é muito bom a gente perceber esses caminhos, porque para todos nós, a vida cristã é um caminho que nos leva à plenitude. Se nós considerarmos assim, isso daí vamos tirar consequências, agora, o que nós temos que fazer para caminhar, no fundo, que é a fé, é ter fé e também corresponder a essa fé. A fé que é uma dádiva de Deus e nós iremos correspondendo. Mas a cada dia, como um passo depois do outro, com essa certeza de que nós chegaremos à plenitude da vida. Porque Deus quer isso, Deus vai nos ajudar. Mas também com a certeza que nós temos que caminhar, temos que dar os passos. E isso tem tudo a ver também com a festa, Com o próximo domingo a gente, na igreja, celebra a solenidade de Pentecostes, que é o Espírito Santo, que é Deus, que habita a nossa alma, que vai nos empurrando, que nos dá essa fé, que nos dá a luz da fé, que vai nos conduzindo para um lugar, para o outro, e vai nos dando essa força para corresponder. Há essa certeza, de que nós podemos chegar à plenitude de vida e chegaremos, essa confiança, podemos dizer que ela está radicada em 3 nascimentos. Isso é a ideia de um padre sírio, que é Filoxeno de Marburg. Com certeza ninguém conhece, Mas a ideia dele é muito interessante. Ele diz assim: todos nós, nesse caminho da vida, temos 3 nascimentos, todos os cristãos. Primeiro, o nascimento natural, porque Deus nos deu a vida com tudo que ela supõe agora. Cada um de nós pode pensar agora: o que eu tenho nas mãos dos meus pais, da minha família, das minhas circunstâncias, as coisas mais difíceis, as coisas que a gente deve agradecer, que são tão boas, que é a maioria, graças a Deus. Nascimento natural. Depois, o segundo nascimento, que é o nascimento sobrenatural, o nascimento do batismo. O momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós passamos a pertencer à igreja, a entrar na igreja, como batizados, como pertencentes a uma comunidade, que é a comunidade de Cristo, de Deus. Então nós temos um nascimento. Mas ele fala de um terceiro nascimento, que é o que nós vamos tratar. Ele diz assim: no terceiro nascimento, quando se verifica a passagem de uma forma de vida corporal para aquela espiritual. É o nascimento da conversão. Ele dizia que abre ao exercício maduro da liberdade.
dessa vida corporal para a vida espiritual, que supõe esse exercício maduro da liberdade. Isso é caminhar. Uma liberdade que nasce, claro, da fé que nós temos, que é uma luz, são os ensinamentos da igreja, que me dizem, puxa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas esse é o nascimento. E nós percebemos que é um nascimento que temos que viver sempre, né? Esse exercício maduro da liberdade, quer dizer, tomar as nossas próprias decisões. Porque não é só tomar uma decisão, né? No caso desse nascimento, mas é ir tomando as nossas próprias decisões. Porque todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que talvez viram lá um caminho de vida, uma vocação, e a vida vai trazendo sempre coisas novas. Dizia o Papa Francisco, as pessoas são forçadas a readaptar os seus percursos de vida e a voltar a apropriar-se continuamente das próprias escolhas. O que isso significa? Todos vocês estão aqui porque quiserem, todo mundo aqui está escutando essas palavras, então depois vocês vão chegar em casa e amanhã vai acontecer alguma coisa, vocês vão ter que tomar alguma atitude, talvez vão lembrar, talvez com a luz da fé, assim, eu espero ter algumas ideias aqui, poxa, eu vou colocar isso em prática, eu vou mudar nesse aspecto. E depois, outra semana, é outra circunstância, né? Mas com essa luz da fé, a gente vai dando os nossos passos. Assim é a vida de todos os santos. São Francisco de Assis, o que eu quero dizer é que nenhum santo, ele estava normal, de repente ele tem uma luz e vira santo, né? Ele sabe que não funciona assim. Vamos pegar vários exemplos. São Francisco de Assis. A história dele, ele começou, quer dizer, o primeiro ato de liberdade, esse terceiro nascimento, né? Ele não era uma pessoa, como às vezes alguns exageram, né? Como uma espécie de uma pessoa um pouco depravada, assim. Não, ele era uma pessoa, assim, digamos assim, com uma vida despreocupada. Ele gostava de festa, gostava de sair com os amigos, mas era um bom cristão. Né? Só que chegou um momento que ele começou a ter uma inquietação. E que fala, puxa, essa vida aqui, não estou contente com essa vida. Então, e aí, por isso ele foi atrás, procurou, né, se aconselhar, e foi nesse contexto que ele começou a dar os passos. Então Deus mostrou, falou, puxa, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele imediatamente pegou, achou que era isso, né? Começou a reconstruir as igrejas das redondezas lá de Assis, assim, como algo material. E foi só por causa disso que ele tomou essa atitude. Então Deus fez com que ele visse, assim, com mais profundidade o que significava reconstruir a igreja. Que era assumir uma atitude de uma pobreza absoluta, de mostrar, de assumir essa radicalidade do Evangelho, de dizer, deixo tudo para seguir a Cristo. Veja que São Francisco foi dando esses passos, né? Foi tomando esse exercício maduro da liberdade. Ele assumiu esse caminho. São José Maria Escrivá, a mesma coisa. Quando ele era ainda muito jovem, ele também teve essa inquietação de uma família cristã. Muitas vezes ele tinha dito que sim a Deus para rezar o Pai Nosso, para cumprir aqueles atos de piedade que a sua família vivia. Mas chegou uma hora que ele fala, puxa, por que eu não posso também... ele viu umas pegadas na neve e aquilo serviu para que ele se perguntasse, né, uma nova circunstância da vida. Se essa pessoa está andando na neve agora, nesse frio, porque ele via que era uma pegada de um religioso que estava indo à igreja, no momento em que ninguém saía de casa, porque era uma nevasca tremenda, um frio, que muitas pessoas ficavam dentro de casa, talvez dissesse, não, se você sair você vai morrer, você vai morrer de frio, né? Você, um pouco parecido com o que acontece hoje, né? Às vezes uma certa preocupação excessiva. E esse homem, esse religioso, ele nem sabia exatamente quem era, ele tinha se arriscado para ir até a igreja, para estar com o Senhor. E aquilo produziu na alma dele e falou assim, por que eu não posso fazer a mesma coisa?
E aquilo, no começo talvez ele percebeu, então tem que sair na neve. Ele falou, não, mas eu quero também servir a Deus, eu quero. Aí procurou a direção espiritual, aí viu que, então eu tenho que me fazer sacerdote. Decidiu ser sacerdote. Depois, ele sendo sacerdote, ele viu, puxa, eu preciso me dedicar às outras pessoas. Ele começou a cuidar dos pobres, dos doentes. E Deus foi conduzindo, até que Deus mostrou que queria que ele trabalhasse numa obra, que é o Opus Dei, de anúncio da santidade no meio do mundo. Por quê? Foi uma pessoa que foi dando os passos. Ele foi caminhando. Foi caminhando na fé. E essa é a nossa vida. Esse caminho em direção ao quê? Em direção a uma plenitude de vida que, de certo modo, nós só vamos atingir, de certo modo não, de um modo completo nós vamos atingir só no céu, mas de certo modo nós já podemos ter essa plenitude aqui nesta terra, que é a vida com Deus, a vida da santidade. Então, agora o que é esse? Então, por isso nós temos que caminhar, ou seja, nós temos que exercer a nossa liberdade. Nós temos que nos colocar diante das circunstâncias e apropriar-se delas, como dizia o Papa. Apropriar-se e dizer, não, o que eu tenho que fazer? E para isso, eu diria assim, alguns aspectos que fazem com que a gente caminhe. Agora, talvez, aspectos mais antropológicos, mais, talvez, para a gente pensar aqui na nossa vida, no dia a dia. O primeiro aspecto para a gente dar esses passos e exercer a liberdade é tomar consciência do nosso chamado. Que começa vendo a vida como uma dádiva, como um nascimento. Nós nascemos para a vida. Não fomos nós que escolhemos as circunstâncias, o mundo e a minha família, e não fui eu que eu construí. Agora talvez eu não tenha que construir, a gente vai construindo talvez uma nova família, etc. Mas tenha em conta que é uma dádiva. E essa dádiva nos traz uma responsabilidade. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que... Mas tomar consciência disto não é algo assim que todos nós temos. A gente precisa desse... Agora mesmo vocês podem refletir, depois é sempre bom refletir depois com mais calma, durante toda a nossa vida, que eu tenho um chamado aqui nesta terra. E às vezes nós demoramos para entender esse chamado. É mais fácil contar uma história que me veio à cabeça, logo que eu pensei nisso, que reflete essa ideia de a gente ir descobrindo, o que Deus me impede hoje, agora, nessas circunstâncias. A história de uma pessoa que teve uma coisa muito desagradável na família, que na verdade a sua mãe ela é jovem, ele também era jovem, já tem um pouco menos de 20 anos, mais ou menos, estava quase acabando a faculdade. E a sua mãe, que também era jovem, talvez um pouco mais de 40 anos, ficou muito doente. Acho que era uma esclerose múltipla, uma doença degenerativa, que claro, eram só os dois, ele ficou muito doído com aquilo, e a mãe dele, era ele também, mas a mãe, sobretudo, era muito devota de Nossa Senhora. Então passou o tempo e ele soube da história de Nossa Senhora de Lourdes. Você sabe que em Lourdes existe digamos, um santuário onde muitos doentes vão para pedir a cura. Lá eles também entram eu não conheço, não estive, mas parece que no momento eles entram numa espécie de piscina com água, aquela água é uma água que Nossa Senhora, quando ela apareceu, ela mesma falou, olha, então aqui ela fez brotar uma fonte, a fonte que está lá até hoje. Então uma fonte que fez brotar Nossa Senhora, então as pessoas vão, às vezes bebem a água, tocam na água de Lourdes, pedindo é um sinal do céu, da Nossa Senhora, para isso que ela faz com todos nós, não precisamos ir até lá, ela nos ajuda sempre. Então ele diz, eu vou até Lourdes, eu vou levar minha mãe. Então ele foi com muita fé até Lourdes, ao mesmo tempo com essa dor no coração, e era uma
doença que a mãe ainda estava mais ou menos. No momento, existe lá uma cerimônia, então, chegou um momento em que iam levar o doente para a água, no caso a mãe dele, né? Então conta que ele teve, de repente as pessoas estavam, claro, ajudando, sempre tem os voluntários. Então chegou a vez dele levar a mãe, ele falou assim, não quero. Agora eu entendi, né? Eu não precisava. Só que ele, naquele momento, depois ele contou que ele percebeu que ele entendeu e saiu de lá com muita paz, que o que ele tinha que fazer na vida era cuidar da mãe dele. E simplesmente falou, é isso que Deus me pede agora. Pronto. E saiu de lá com uma enorme paz. Né? Dizia que, e as pessoas perguntavam, puxa, mas você conseguiu a cura? Ele falava, sim, consegui, porque eu descobri o meu chamado. Eu descobri o que eu tenho que fazer. Enfim, claro que isso é uma história assim, mais, eu diria, mais decisiva. Existem momentos na nossa vida que a gente também passa por essas descobertas e essas inflexões, mas acho que sempre nós temos que pedir isso a Deus, tá? Pedir isso ao Espírito Santo, né? que é Deus dentro da nossa alma, que eu tome consciência do meu chamado. Na Bíblia aparecem muitas narrações de vocações, né, de chamado de Deus, de momentos em que Deus chama, e de respostas. Aliás, quem conhece um pouco as histórias da Bíblia, também do Evangelho, toda hora, praticamente a gente pode dizer que um resumo, eu gosto de dizer assim, um resumo da Bíblia é isso. É Deus que chama e o homem que mais ou menos responde, né? A gente sabe que o povo de Israel era de cabeça dura e não respondia, mas Deus continuava chamando e Deus continua. Assim somos nós também. Né? Espero que não sejamos com de muita cabeça dura, né? Mas que saibamos responder também. Depois, vamos tomando consciência e o caminho da vida, como um segundo passo, é colocar-se à escuta do Espírito Santo. Porque Deus fala, né? Fala dentro da nossa alma. Sabemos que o caminho da fé pressupõe esse caminho do nosso nascimento, digamos, do nosso nascimento natural, que são as circunstâncias da nossa vida, o nosso nascimento do batismo, que é o apoio da igreja, também a gente vai conhecendo os ensinamentos da igreja para nós. Então, mas é necessário esse terceiro nascimento, que é eu conhecendo o que a igreja me ensina, qual é o caminho que ela propõe, e eu com a fé eu aceito esse caminho e abraço esse caminho, mas depois eu vou, cada um tem um chamado específico, eu estou aberto àquilo que Deus vai me falando no fundo da minha alma. Deus fala, e onde é o espaço, né? Qual é o espaço onde Deus me fala? A gente pode dizer que, acho que o principal espaço desse chamado de Deus no fundo da minha alma é a nossa consciência. Diz que a consciência, diz o concílio, um documento da igreja chamado Gaudium et Spes, né? Que é do Concílio Vaticano II, diz: a consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Hoje em dia, às vezes, é interessante que se fala muito de liberdade, né, que cada um tem a sua liberdade, né, até se fala, às vezes, cada um tem, com toda a razão, né, fato, que cada um tem a sua consciência, mas, paradoxalmente, se cai num outro erro, que as pessoas, às vezes parece que, e às vezes as pessoas mais jovens, com muita frequência, querem, então, em busca de alguém que lhe diga o que eu tenho que fazer. Né? Às vezes por uma insegurança, vamos falar aqui
alguns aspectos assim, segurança, mas não. Mas a verdade é que ninguém vai substituir a tua consciência. Aquilo que claro, a gente deve escutar as experiências das pessoas mais velhas, as pessoas que podem nos orientar. Isso é a igreja, isso é o nascimento na igreja. Né? Na igreja significa que eu sou batizado, que eu tenho os sacramentos, que eu procuro ajuda, mas que também eu tenho a orientação de pessoas, dos sacerdotes. Aqui no centro, você pode conversar com as pessoas que estão melhor formadas, que já deram passos na fé. Enfim, né? O Opus Dei é justamente essa grande catequese, né? Para ajudar, mas que ajudar que cada um siga a sua consciência. Que na verdade é a mesma coisa que dizer para um cristão, para um católico, seguir, escutar o Espírito Santo. Escutar o Espírito Santo. E dar os passos, né? Dar os passos para isso. Mas dizia que, às vezes, paradoxalmente, as pessoas, às vezes, a gente procura, né? Alguém que me diga, faz isso, faz aquilo, né? Alguém que eu possa ter essa segurança, né? Para dizer, tá bom, se me diz, eu faço. E essa tendência que aconteceu há tempos atrás na história da humanidade, que hoje é um perigo mesmo, da gente um pouco vender a nossa liberdade em troca de uma segurança. Uma segurança que é ilusória, né? Eu não precisar ter a certeza que eu não vou errar. Então, se eu descubro alguém, uma espécie de um Messias aqui da Terra, eu falo, não, então eu sigo esse partido, eu sigo essa pessoa, eu sigo essas leis, e aí entra nesses extremismos que a gente vê, né? Tem pessoas que negam completamente a fé a Deus, ou também pessoas que tomam a fé e nunca foi isso, a fé nunca foi isso. A fé é, sobretudo, uma resposta da nossa própria consciência. E como fazer com que a gente realmente escute o Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida? Acho que dá para entender que não é uma coisa tão assim trivial, né? Como as pessoas pensam. Não, vou seguir a minha consciência. Não é tão fácil. Né? A gente às vezes tem medo. Mas acho que um aspecto que é muito importante, talvez seja essa a maior dificuldade, né? É vencer os apegamentos. Vencer essas dependências, assim, diria assim, corporais, terrenas, né? Muito naturais. Para dizer as coisas mais, digamos assim, mais simples e mais importantes, né? Por exemplo, todos nós temos uma herança familiar. A família que faz as coisas de um determinado jeito, que tem um determinado modo de pensar, né? Isso claro, a maior parte são coisas muito boas. Mas todas as famílias também têm os seus defeitos. Tem, às vezes, algumas coisas que talvez me separam um pouco de Deus. E, às vezes, a gente pode falar, puxa, eu vejo que a minha consciência me diz para fazer isso, para seguir esse caminho. E, às vezes, uma pessoa, às vezes, dentro da minha família diz, não, acho que você não devia fazer isso. Ou a gente sabe que a pessoa não vai concordar. Por exemplo, uma dependência, né? Um apegamento que a gente pode ter, às vezes até meio inconsciente, porque eu acho que as coisas têm que ser dessa maneira, porque eu sempre pensei assim, e a nossa consciência diz, não, você pode mudar, você pode ser diferente. Depois, claro, os apegamentos que aí sim é mais claro, fica até mais fácil de perceber, mas que são esses apegamentos materiais. O consumismo, né, que me leva, não, se eu começo a me dedicar mais a Deus, eu não vou ter tempo para conseguir esse estudo, depois para conseguir esse dinheiro, para depois ter essa possibilidade de vida, para poder viajar, para poder tal. Então, às vezes até uma pessoa boa acaba vivendo um pouco para isso, né? Um pouco para o dinheiro, que é necessário, sem dúvida, para a sobrevivência até, mas que parece que a sua vida vai se reduzindo a isso. Às vezes uma pessoa até que teria tranquilidade até para sobreviver, mas que quer mais, né? Uma
apegamento. Às vezes o apegamento que todos nós temos também, do que as pessoas acham, né, da sociedade. Então, cada um pode pensar, né? Falar, puxa, todos os meus colegas padres fazem isso, então eu tenho que fazer também, né? Eu não posso ser diferente. E cada um pode pensar, todas as minhas amigas fazem isso, todas as minhas colegas de faculdade fazem aquilo, e a gente pode sentir um pouco estranho. E é necessário a gente estar desprendido disso para escutar a voz da nossa consciência. Né? E é natural também que quando a gente escuta alguma coisa na nossa consciência, a gente acha um pouco estranho, a gente talvez vai se resistir um pouco, a gente vai pensar melhor, a gente vai perguntar, vai indagar, para dizer, não, é isso mesmo. Eu estou disposto a superar todo tipo de apegamento, de dependências, né? Que todos nós temos, né? Do ponto de vista psicológico, social, familiar, etc. Depois, assim nós vamos atingindo algo que é tão importante para escutar o Espírito Santo na nossa alma, que é a nossa liberdade interior. É algo que nós podemos viajar, né? Às vezes é difícil a gente superar os apegamentos, é um processo que pode demorar, mas é importante que ele vá fomentando essa liberdade interior, ou seja, eu vou fazer aquilo que a minha consciência, eu vou fazer segundo a minha consciência. É claro que a gente escuta os ensinamentos da igreja, a gente sabe, né? Quem é católico, né? Escuta os ensinamentos da igreja católica, essa catequese, essas meditações, eu considero, mas depois eu vou assumir com inteira liberdade, né, interior. Muitas vezes a gente está obrigado a fazer determinadas coisas, né? Aliás, todos nós, vocês têm as obrigações acadêmicas e falam assim, então eu sou livre. Então a gente faz uma série de coisas que nós talvez naquele momento não gostaríamos. Mas por isso é importante fomentar essa liberdade interior. Então, é algo que parece psicológico, mas é algo muito profundo. Não é só uma saída psicológica. É dizer, isso não é que eu tenho que fazer, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu vou procurar. Eu quero fazer. Por quê? Porque eu sei que é a vontade de Deus, porque eu sei. Então eu quero. Eu sei que é chato, agora a minha vontade me diz outra coisa, mas eu quero enfrentar essa dificuldade, eu quero. Em vez de a gente simplesmente dizer, nossa, eu queria estar em outro lugar, eu queria estar na praia, mas agora eu tenho que ficar aqui nessas aulas online, né, na frente do computador, que eu não aguento mais. Né? Tudo bem, não aguento mais, mas eu quero porque eu sei que isso agora é importante, eu estou disposto a me sacrificar, e isso é fomentar a liberdade interior. É algo muito importante, como eu dizia, parece que é algo só um exercício psicológico, mas é mais do que isso. No fundo, criar a disposição para escutar de verdade o Espírito Santo. E outro, por fim, o último aspecto que eu queria dizer, que nos leva a dar passos na fé, a caminhar são esses caminhos que nos levam a Roma, né, como é o tema do convite do final de semana, mas são os passos que nos fazem a buscar, a encontrar essa plenitude de vida, que tem tudo a ver com o que nós falamos agora, da liberdade, de vencer os apegamentos, de vencer os condicionamentos, que é aprender a arriscar. A vida de fé é sempre assumir um risco. O Papa Francisco dizia, como podemos despertar a grandeza, dizia para os jovens, né? Despertar a grandeza e a coragem de escolhas de amplo alcance, de impulsos de coração, para enfrentar os desafios educativos e afetivos, né? Do crescimento, de amar de verdade. Já repeti muitas vezes, dizia, arrisca. Quem não arrisca, não caminha. Mas sem errar. Bendito o Senhor. Errarás mais e se permaneceres parado. Não é bem o estilo do Papa Francisco, né? Arrisca.
E se eu errar? Bendito seja o Senhor. Acho que o pior erro é ficar parado. Por quê? Porque, claro, a gente vai pensar, seguir a nossa consciência significa fomentar esse mundo interior, esse diálogo com o Espírito Santo. Mas depois de pensar, a maior parte dos passos importantes a gente não tem a segurança de que é isso mesmo, é o certo, eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso. Se nós tivéssemos essa certeza, não precisaria todo esse blá 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 aqui, né? Não precisaria, mas na verdade não precisaria da nossa consciência. Não. Mas justamente arriscar é exercer a liberdade, é viver na liberdade. Então, e ao mesmo tempo, voltando para o início da nossa meditação, nós temos a certeza de que Deus está ao nosso lado, de que o Espírito Santo nos ilumina, de que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus no nosso coração, ele nos ajuda, não a acertar sempre, mas a caminhar, a dar um passo, a arriscar, a não ter medo. Se a gente erra alguma vez, todos nós vamos errar, é o que o Senhor nos espera, o que o Senhor nos pede. Nós precisamos às vezes errar para aprender, para entender, como foi a vida dos apóstolos. Há umas palavras que a gente pode dizer que resume, entre outras, muitas outras ideias que traduzem essa plenitude de vida ao qual estamos chamados, que é olhar as coisas, viver as coisas como olhou Jesus, como viveu Jesus. Assim mesmo, né? Podemos, quer dizer, somos chamados a isso. E quando chegamos aí, então nós já temos essa plenitude de vida. Nós estamos já nascendo uma terceira vez. Né? Esse nascimento que nos dá essa alegria, porque é o nascimento da vida adulta, né? Que é esse exercício maduro da liberdade. E quando exercitamos a liberdade, então, sim, nós nos sentimos livres porque somos livres. E quem é livre é capaz de amar, é capaz de ter essa plenitude de vida ao qual estamos chamados. Essa plenitude de vida para onde nós devemos caminhar, né? Dando esses passos da fé, seguindo o Espírito Santo que está dentro de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.